As aparições de Nossa Senhora em Fátima, ocorridas em 1917, têm gerado grande interesse e debate ao longo dos anos. De acordo com as memórias publicadas da irmã Lúcia, uma das 3 crianças que afirmaram ter visto as aparições, a Virgem Maria partilhou com elas 3 segredos. Estes segredos envolveram profecias e revelações, incluindo a exigência de consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, e tiveram implicações para futuros acontecimentos mundiais, incluindo guerras. O terceiro segredo, em particular, suscitou muita curiosidade e debate. A irmã Lúcia indicou que o terceiro segredo dizia respeito a graves perseguições contra a Igreja, ao martírio dos justos e AOS, sofrimentos do Santo Padre, com várias nações que seriam destruídas se os pedidos da Virgem fossem ouvidos. Esta parte do segredo foi interpretada como uma revelação simbólica ligada à mensagem de Fátima, que sublinha a importância da conversão e da oração para prevenir futuras tragédias. Houve algumas declarações e interpretações sugerindo que nem todo o terceiro segredo foi revelado ao público. Por exemplo, o cardeal Joseph Ratzinger admitiu numa reunião privada que nem tudo tinha sido tornado público. A Bíblia nos ensina que Deus fala por meio de sinais, como menciona Ezequiel 33. Quando acontecer, e certamente acontecerá, então saberão que houve um profeta no meio deles. Assim, ao refletirmos sobre o ano que passou, encontramo-nos meditando sobre um acontecimento que abalou os alicerces da nossa fé, a morte de Bento XVI. A partida deste Papa emérito, defensor da verdadeira ortodoxia, não da Igreja Ortodoxa, mas da doutrina autêntica da Santa Igreja, marca um ponto de viragem. Bento XVI, com os seus excelentes escritos, foi uma tocha que iluminou o caminho da Igreja Católica, um farol de conservadorismo e tradição em meio à mudança. Mas a sua partida abriu a porta para um ano sem ele, 9 anos após a sua renúncia ao pontificado. Como é dito em Isaías 43, 19: Eis que farei uma coisa nova. Agora brotará, não o sabereis? Abrirei um caminho no deserto e rios nas estepes. Algo estava para acontecer, tanto no mundo como na Igreja, e algo aconteceu. A Igreja, como um navio numa tempestade, foi atingida por uma crise sem precedentes. Como revelou o Padre Jonas, há uma diminuição do número de fiéis e da participação nos sacramentos. Esta crise, agravada pela pandemia da Covid, parece não ter fim. E neste contexto nos perguntamos: Deus deixou de se comunicar conosco? Será que os acontecimentos mundiais já não transmitem a sua mensagem? No entanto, logo no início deste novo ano, um sinal poderoso foi enviado. Um terremoto com magnitude de 7,3 a 7,5 abalou o Japão. Um acontecimento que, embora não seja catastrófico em termos de vidas humanas, continua a ser uma mensagem poderosa. Deus, o Senhor do Universo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, enviou um anjo para tocar e sacudir a terra, como Apocalipse 7 a descreve. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, que detiveram os 4 ventos da terra. Este acontecimento extraordinário leva-me a pensar: será este um sinal divino de que o mundo está à beira de uma profunda convulsão? Um evento sísmico deste tipo no início do ano não é comum e poderá ter um significado mais amplo. Este ano, 2024, assinala-se o 107º aniversário das aparições de Fátima, número que simboliza a plenitude total, 100 mais 7. No simbolismo cristão, o número 10 representa a totalidade da humanidade, como os 10 mandamentos, e multiplicado por si mesmo, simboliza a plenitude da plenitude humana. Já o 7 é o número da perfeição divina, representado pelos 7 sacramentos, pelos 7 pecados capitais que ofendem a Deus e pelos 7 dons do Espírito Santo.
O ano 2024 poderia ser visto como uma reunião simbólica destes números 100, toda a humanidade, mais 7, perfeição divina. Isso poderia simbolizar a consumação dos pecados da humanidade. Refletindo sobre o ano de 2023, ano marcado por crimes e horrores incalculáveis, poder-se-ia dizer que nunca antes a humanidade esteve tão imersa no pecado. Eventos como o Congresso Satânico em Boston sinalizam um avanço preocupante no satanismo. Neste contexto, o número 107 assume uma ressonância profética, talvez prefigurando o castigo anunciado pela Virgem em Fátima, onde se previa a aniquilação de nações inteiras. Esta profecia não especificava o tamanho das nações em perigo. Poderiam ser tão grandes como a França, a Alemanha, a Espanha, a Inglaterra ou os Estados Unidos. Mas a promessa era clara. Algumas desapareceriam do mapa. Neste momento crucial, a mensagem da Virgem ressoa com urgência. Aqueles que negligenciam suas palavras correm o risco de perdição. Nós, como mensageiros de Maria, temos o dever de difundir esta mensagem. Só estando com Maria, podemos esperar evitar a condenação eterna. Este ano, com o seu poderoso simbolismo de 100 mais 7, chama-nos à reflexão profunda e ao despertar espiritual. Nestes tempos tumultuados, onde o caos e a confusão parecem envolver o mundo como um manto escuro, é fácil ser dominado pelo medo. Contudo, é precisamente nestes momentos que devemos recordar as palavras reconfortantes de Nossa Senhora a São João Diego, no distante México. Neste local histórico, a Virgem Maria, Rainha do mundo e soberana do universo, revelou-se uma mãe amorosa e protetora. Maria, mãe de Jesus e, portanto, mãe de Deus, é uma figura central na história da salvação. Como mãe do Rei, ela é também mãe do reino da criação. Sua maternidade se estende além dos limites da Terra, abrangendo todo o universo. Segundo as Sagradas Escrituras, Cristo é a cabeça do corpo místico da Igreja, e Maria, tendo dado à luz Jesus, deu à luz a cabeça e o corpo deste corpo místico. Neste sentido, ela é verdadeiramente a mãe de todos nós. Recordemos as palavras de São Maximiliano Maria Kolbe, que advertiu: quem se separa de Maria perde a salvação. Numa época em que o ecumenismo e as diferentes crenças religiosas dominam frequentemente o diálogo espiritual, a mensagem torna-se ainda mais premente. Se não estivermos unidos a Maria, corremos o risco da condenação eterna. Esta não é uma mensagem a ser encarada levianamente, especialmente num mundo que parece estar à beira do abismo. As recentes convulsões no mundo, tanto literais como metafóricas, podem ser interpretadas como um aviso divino, um lembrete para a humanidade. Mesmo que no final deste ano nada de catastrófico aconteça, é essencial recordar que está a surgir uma clara divisão. De um lado, há aqueles que confiam em Maria, e do outro, há aqueles que a rejeitam. Esta distinção torna-se o eixo da nossa existência, um farol que orienta a nossa escolha entre a salvação e a perdição. Numa época caracterizada pela incerteza e por desafios sem precedentes, a mensagem mariana chama-nos a uma escolha decisiva. Isto não é apenas uma questão de fé pessoal, mas um apelo à transformação coletiva, um regresso a uma ordem espiritual superior que possa guiar a humanidade através dos tempos sombrios que enfrentamos. Neste contexto histórico e profético, a figura de Maria surge como um farol de esperança e orientação, um convite a enraizar nela a nossa fé para navegar através das tempestades do nosso tempo. Agora rezemos juntos. Ó Santa Mãe Maria, estrela do mar e refúgio dos pecadores, confiamos nossos corações e almas em tuas mãos imaculadas. Nestes tempos de turbulência e incerteza, invocamos você como nosso guia e protetor. Mãe Celestial, você que caminhou pela terra
e sentiu o peso de suas tribulações, conceda-nos a força para suportar as provações da vida, a sabedoria para discernir o caminho da verdade e a coragem para enfrentar os desafios que nos aguardam. Rainha da Paz, interceda por nós para que possamos encontrar serenidade em meio ao caos do mundo e a luz da esperança nos momentos mais sombrios. Ajude-nos a lembrar que, mesmo nas tempestades da vida, sua presença amorosa é um farol que nos guia para um porto seguro. Mãe da Misericórdia, rogai por nós, pecadores, para que possamos encontrar refúgio sob o seu manto celestial. Guia-nos no caminho da salvação e ensina-nos a amar e servir o teu Filho, Jesus, com corações puros e fiéis. Maria, Mãe de Deus e Mãe de todos nós, ouve as nossas orações e apresenta-as ao Senhor. Confiamos com confiança a tua intercessão materna, porque tu és o nosso apoio na vida e a nossa esperança na eternidade. Amém. Se você gostou do vídeo, dê um curtir e comente Amém. Deus o abençoe.